Atenção, o ministro da Fazenda fala neste momento ao vivo. Vamos ouvir. Consistente para trazer a inflação para a meta com mais racionalidade do que acontecia antes da mudança do regime de metas, né? A meta contínua permite uma melhor acomodação. E eu penso que o BC vai ter o tempo de analisar o patamar de juro restritivo que ele vai manter e por quanto tempo, para conseguir esse objetivo. A ata também reforça a questão da harmonização da política fiscal e monetária. Para esse primeiro semestre, como é que a equipe econômica está avaliando isso? Vocês acham que está sendo suficiente essa gestão fiscal? Seguimos ouvindo o ministro da Fazenda na porta do Ministério. Ao contrário do que foi veiculado, as medidas que foram aprovadas pelo Congresso o ano passado representaram realmente uma contenção da ordem de 30 bilhões de reais, 15 que deveriam ser somados ao orçamento e 15 que vão ser substituídos eventualmente por outras pressões que se mostrarem ao longo do ano. Então teve uma acomodação da ordem de 30 bilhões as medidas tomadas no ano passado, conforme nós viemos defendendo. Isso foi constatado, inclusive, por técnicos lá do relator do orçamento, que essa acomodação se tornou possível graças ao apoio do Congresso Nacional. Essa reunião com o presidente foi sobre orçamento? Não, a reunião com o presidente foi sobre um veto da reforma tributária, sobre fundos imobiliários e FIAGRO, em que nós vamos propor, inclusive conversei com o deputado Arnaldo Jardim ontem, que é uma pessoa muito interessada no tema e se colocou à disposição, porque houve um acordo que nós fizemos já em relação ao fundo imobiliário e vamos falar com o pessoal do agro para harmonizar a lei complementar com o que diz a Constituição. O veto se deveu ao fato de que havia uma desarmonia entre o texto da lei complementar e da emenda constitucional e nós encontramos uma solução de harmonizar o que, segundo relatos dos interessados, contempla os dois setores. Não, depende de ou de uma emenda no na lei complementar que ainda está tramitando ou numa nova lei complementar. Eu vou discutir com o presidente Hugo Mota como eles... Primeiro vou expor a ele o problema, os detalhes técnicos do problema. E segundo, que nós vamos poder encaminhar da maneira como ele achar mais conveniente. A ideia é que eles não sejam contribuintes no novo sistema. É que lá na redação ficou uma coisa híbrida. Ele é contribuinte para algumas coisas e não é para outras. Isso aí é que gerou a controvérsia jurídica. Então, se nós estabelecemos qual vai ser o critério em qualquer caso, harmoniza com a Constituição e supera a questão do veto. O senhor já tem reunião marcada com os dois presidentes? Eu falei... Não, ainda não. Eu estava tratando desses detalhes para poder fazer, né? Mas o deputado... Eu já conversei com o deputado Arnaldo Jardim e já pedi para ele transmitir ao presidente Hugo Mota que eu vou procurá-lo sobre esse ponto específico da reforma tributária. Ministro, sobre a inflação de alimentos, ministro, o Copom falou que deve se propagar, isso não preocupa o governo, que é uma ação do Lula, né, para tentar conter isso? Não, primeira coisa, o dólar estava 6,10, está 5,80, né? Isso já ajuda muito, né? Porque essa escapada que deu... Estão trazendo, com a ação do Banco Central, a ação do Ministério da Fazenda, essas variáveis macroeconômicas se acomodam em outro patamar e isso certamente vai favorecer. E eu estou muito confiante de que a safra desse ano, por todos os relatos que eu tenho tido do pessoal do agro, vai ser uma safra muito forte. Isso também vai ajudar. Ministro, sobre o orçamento, vocês têm alguma previsão de enviar para o Congresso um ofício para mostrar onde tem que ser readequado? Já está em contato, nós já estamos em contato com o relator, mostrando de onde não vai precisar recurso novo e onde nós vamos poder remanejar as duas coisas. É mais ou menos meio a meio. 15 bi de recurso novo
que seria necessário vai deixar de ser e abre espaço de outros 15 bi em rubricas para acomodar eventuais pressões de outros programas. Em relação ao PMEI, ministro, como está a situação para esse trabalho? Estamos aguardando uma definição. Para 26 nós estamos absolutamente preparados, estava no planejamento, estava no nosso planejamento acomodar em 26, da maneira como nós anunciamos, e o tribunal agora está nessa discussão se pode deixar uma vez que o orçamento já está no Congresso, se nós acomodamos para 26. Mas está no nosso planejamento fazer exatamente o que o tribunal quer. E as tá bom? Não vão impactar em nada? Então a discussão, como é que Eu não estou discutindo isso. o efeito dos 15 bi 11 horas 32 minutos. Opa, mais uma pergunta. Só vamos ver, hein, ao vivo sobre o que é. Aqueles projetos que acabaram não avançando no Congresso. Não. Vocês vão tentar avançar com esses projetos ainda? Não, nós temos uma pendência ainda jurídica a superar, que é a pendência da DIN, Da compensação. da compensação. Tá bom? Obrigada.